O sol da tarde batia forte contra o chão de terra batida, levantando uma poeira avermelhada que parecia dançar conforme os pés ágeis de Júlio driblavam os adversários no campo improvisado. Estamos nos anos 90, uma época onde o Brasil respirava o sonho do futebol em cada esquina. Mas dentro da favela, a realidade era desenhada com cores muito mais cruas e perigosas. Para Júlio, um jovem de 17 anos, aquela bola de couro surrada não era apenas um brinquedo de criança. Era a sua única e verdadeira passagem de saída de uma vida marcada pela miséria e pela falta de perspectivas. Ele corria com uma fome que ia muito além do esporte. Era uma vontade desesperada de dar uma vida digna para sua mãe. Uma mulher que passava os dias lavando roupas para fora para garantir que nunca faltasse o básico na mesa. A favela vibrava com uma energia ambivalente naquela década. De um lado, ouvia-se o som do pagode saindo das rádios de pilha e o cheiro do feijão fresco cozinhando nas panelas de pressão. Do outro, o silêncio pesado e opressor que descia sobre os becos quando os soldados do tráfico passavam com seus rádios comunicadores e armas reluzentes. Júlio conhecia cada palmo daquele terreno, mas sempre tentou manter os olhos fixos na linha do gol, ignorando as sombras que se alongavam conforme o dia chegava ao fim. Seu maior refúgio era Mariana, sua melhor amiga desde a infância. Ela era a inteligência que equilibrava a impulsividade dele. Mariana era perspicaz, estudiosa e possuía uma sensibilidade que parecia ler o perigo antes mesmo dele se manifestar nas vielas. Eles compartilhavam segredos sob o céu alaranjado do fim de tarde, e o amor que Júlio sentia por ela era o combustível que o mantinha longe das tentações que cercavam a juventude da comunidade. Ao lado deles, completando o trio inseparável, estava Rafael. Ele também era um talento nato com a bola nos pés. Talvez até mais veloz e habilidoso que Júlio, mas seu coração batia em um ritmo diferente, movido por uma ambição perigosa. Rafael tinha pressa. Ele olhava para os tênis de marca e para o respeito imposto pelos criminosos, e sentia uma inveja que o corroía por dentro. Para ele, a ideia de esperar anos por um contrato em um clube profissional parecia uma eternidade insuportável quando o dinheiro fácil estava ali, a poucos passos de distância, bastando apenas um aceno para os homens do coronel. O coronel era uma figura mística e aterrorizante na favela. Seu nome era sussurrado pelos cantos, mas raramente alguém o via pessoalmente. Ele era o antagonista invisível, o chefe do tráfico que exercia seu poder através do medo e de uma rede de recrutamento que buscava jovens promissores como Rafael. O coronel queria expandir seu domínio e sabia que usar os ídolos locais, mesmo que fossem apenas ídolos do futebol de várzea, era uma forma eficiente de controlar a narrativa dentro do morro. Enquanto Júlio treinava até as pernas pesarem, Rafael passava cada vez mais tempo conversando com os capangas do coronel, seduzido por promessas de reconhecimento imediato e poder. O ponto de virada na vida desses jovens surgiu com o anúncio de uma grande peneira em um clube de prestígio na capital. Era a chance de ouro. Júlio sentiu que o destino finalmente estava sorrindo para ele. Ele passava as noites imaginando o momento em que assinaria seu primeiro contrato e tiraria sua mãe daquele barraco onde a chuva sempre encontrava um jeito de entrar pelo telhado de zinco. No entanto, o clima de celebração foi manchado pela mudança no comportamento de Rafael. Em vez de se focar nos treinos finais, ele parecia cada vez mais envolvido em esquemas sombrios, alegando que estava apenas buscando meios de facilitar o caminho para ambos. A mãe de Júlio, com sua sabedoria forjada no sofrimento, sentia o cheiro do perigo no ar. Ela via as luzes das viaturas e ouvia os tiros ao longe, e sempre que o filho chegava tarde, seu coração falhava uma batida. Ela tentava alertar Júlio sobre as companhias de Rafael e sobre os olhares que os homens do coronel lançavam sobre os rapazes do campo. Júlio, em sua inocência juvenil e focado obsessivamente no teste de futebol, subestimava o alcance daquela teia criminosa. Ele acreditava que o talento seria um escudo suficiente contra a violência que o cercava. Na noite anterior ao teste decisivo, Júlio e Mariana se encontraram em seu lugar secreto, um pequeno mirante natural de onde podiam ver as luzes da cidade grande brilhando ao longe. O ar estava carregado de uma eletricidade estranha, um silêncio que incomodava mais do que qualquer barulho. Mariana parecia inquieta, seus olhos refletiam uma preocupação profunda. Ela pediu que Júlio tivesse muito cuidado e fez com que ele prometesse que, não importa o que acontecesse, ele lutaria por seu futuro. Houve uma despedida emocionada, um abraço que durou mais do que o costume, como se ela soubesse que algo estava prestes a mudar para sempre. Antes de continuarmos com essa busca desesperada, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O sol nasceu no dia da peneira com uma cor cinzenta e opaca. Júlio acordou cedo, o estômago embrulhado pela ansiedade e pela expectativa. Ele vestiu sua melhor camiseta, calçou as chuteiras remendadas com carinho pela mãe
e correu para a casa de Mariana, pois haviam combinado que ela seria seu amuleto da sorte naquela manhã. Mas ao chegar lá, encontrou apenas o silêncio. A porta estava entreaberta e o interior da casa parecia ter sido revirado às pressas. Seus pertences pessoais não estavam mais lá e a vizinhança, geralmente barulhenta, estava mergulhada em um silêncio cúmplice e aterrorizante. Ninguém tinha visto nada, ninguém sabia de nada. O desespero começou a tomar conta de Júlio quando ele percebeu que Rafael também não estava no ponto de encontro. O sonho, que estava a apenas algumas horas de distância, desmoronou instantaneamente, substituído por um mistério sombrio que parecia ter engolido as duas pessoas que ele mais amava no mundo. O campo de futebol, que antes representava esperança, agora parecia um deserto de poeira e solidão sob a sombra eterna do coronel. Júlio não conseguia pensar em futebol. O teste no clube profissional, que deveria ser o ápice de sua vida e a realização de todos os seus sonhos, tornou-se uma sombra insignificante diante do vazio deixado pelo desaparecimento de Mariana. Ele sentiu o peso das chuteiras em suas mãos como se fossem feitas de chumbo, um fardo que ele não tinha mais forças para carregar. Sua mãe, com lágrimas nos olhos e a voz embargada pela preocupação, implorou para que ele fosse ao teste, dizendo que Mariana não gostaria de vê-lo desperdiçar sua única chance de sair daquela vida de privações. Mas Júlio não podia. Como ele poderia correr atrás de uma bola enquanto o destino da garota que ele amava era um buraco negro de incertezas e perigos? Ele jogou a bolsa de lado no canto do pequeno barraco e saiu em direção aos becos mais profundos da comunidade, onde o sol mal alcançava o chão mesmo ao meio-dia. A favela parecia diferente naquela manhã de 1990 e poucos. O silêncio era espesso e cortante, uma barreira invisível que impedia as palavras de saírem da boca dos vizinhos que ele conhecia desde pequeno. Quando Júlio perguntava por Mariana, as pessoas desviavam o olhar rapidamente, fingindo estar ocupadas com tarefas triviais ou fechavam as portas com um estalo seco. Era o código implícito da sobrevivência que regia os morros. Quem nada vê, nada sofre. Ele sentia que cada par de olhos o vigiava por trás das cortinas desbotadas e dos tijolos aparentes das construções inacabadas. O medo que o coronel impunha era uma entidade viva, tão real quanto o ar carregado de poeira que Júlio respirava. Mas a determinação do rapaz era maior que o terror. Ele começou a vasculhar cada centímetro por onde Mariana costumava passar, e foi no pequeno mirante onde se despediram na noite anterior que ele encontrou a primeira pista real. Um prendedor de cabelo de plástico que ela sempre usava, caído perto de uma marca de pneus que não pertenciam aos carros velhos da região. Foi nesse exato momento que Júlio avistou Rafael. Ele não estava em casa e muito menos se preparando para a peneira do clube como haviam planejado. Rafael estava descendo uma das escadarias principais, cercado por dois homens corpulentos que Júlio reconheceu imediatamente como soldados do tráfico local. Rafael usava um tênis de marca novo, brilhante e caro, que destoava completamente da pobreza daquelas ruelas. Júlio o interceptou, agarrando-o pelo braço com uma força que misturava surpresa e fúria. A reação de Rafael foi fria, quase mecânica. Ele não tinha mais o brilho no olhar de quem sonhava em ser o novo craque da seleção brasileira. Havia uma dureza nova em seu rosto, uma indiferença calculada que gelou o sangue de Júlio. Quando Júlio questionou desesperadamente sobre o paradeiro de Mariana, Rafael apenas disse para o amigo esquecer, para seguir com sua vida e focar no futebol, falando dela como se Mariana nunca tivesse existido ou fosse apenas uma lembrança sem importância. A verdade amarga começou a emergir como uma ferida aberta. Júlio descobriu, através de sussurros de um garoto que vigiava a entrada de um beco por uns trocados, que Rafael não era apenas um espectador passivo daquela tragédia. Ele tinha se tornado os olhos e os ouvidos do coronel dentro do círculo de amigos. A ambição desmedida de Rafael o levara a entregar informações cruciais sobre Mariana para os capangas do crime. O coronel a via como um problema crescente, alguém que era inteligente demais para o seu próprio bem e que sabia muito sobre as novas rotas de entrega que passavam por trás da escola da comunidade. Mariana tinha testemunhado uma reunião secreta que não deveria, e Rafael, em troca de uma promessa de dinheiro fácil e uma posição de destaque na hierarquia criminosa, facilitou a captura dela. A traição doeu em Júlio mais do que qualquer entrada violenta que ele já tivesse levado em um campo de terra. O amigo de infância, o irmão de sonhos, tinha vendido a segurança da pessoa que ele mais amava por um par de tênis e uma falsa sensação de poder. Consumido por uma raiva que nublava seu julgamento, Júlio ignorou os avisos desesperados de sua mãe. Ele não tinha armas de fogo, mas conhecia cada atalho, cada telhado de zinco e cada passagem secreta daquela favela como a palma de sua mão. Ele começou a desafiar abertamente os domínios do coronel,
gritando o nome de Mariana pelos becos e exigindo respostas dos soldados que encontrava pelo caminho. Em uma dessas perseguições frenéticas, Júlio foi encurralado em um beco sem saída por 3 capangas. Ele lutou com a agilidade e o preparo físico de um atleta, usando o pouco espaço para se esquivar de golpes que poderiam ser fatais. No entanto, a desvantagem numérica era esmagadora. Um dos homens o atingiu no ombro com uma barra de ferro pesada, e Júlio sentiu o impacto reverberar por todo o seu sistema nervoso, uma dor aguda que o fez perder o fôlego. Mesmo ferido e sangrando, ele conseguiu escapar por um milagre, arrastando-se por entre as fendas estreitas das casas até encontrar refúgio em um porão úmido e esquecido. Lá, no meio da escuridão, ele encontrou um antigo morador da comunidade, um homem que já fora respeitado por todos antes da ascensão violenta do coronel. O senhor, vendo o estado lamentável de Júlio e reconhecendo a pureza suicida de seu propósito, sentiu um último lampejo de coragem. Ele revelou em voz baixa que Mariana estava sendo mantida em um antigo galpão de armazenamento de café, um lugar isolado na parte mais alta do morro, onde os gritos eram facilmente abafados pelo vento constante que soprava da mata. O velho também explicou o motivo de tudo aquilo. O coronel pretendia usar Mariana não apenas para silenciá-la, mas como um troféu macabro para mostrar à comunidade que ninguém, nem mesmo os jovens promissores, estava acima de suas ordens. Júlio se viu diante de uma decisão crucial. Se buscasse a ajuda da polícia, a retaliação contra sua mãe e contra os poucos que ainda o ajudavam seria imediata e fatal. Se esperasse mais uma hora, Mariana poderia desaparecer para sempre nas estatísticas cruéis de pessoas sumidas da capital. O senso de culpa por não ter protegido a garota o impulsionava para além de seus limites físicos e do medo da morte. Ele decidiu que iria sozinho, sentindo que apenas ele poderia resgatá-la, movido por um amor que superava qualquer instinto de preservação. Ele subiu o morro sob a luz fraca de uma lua que parecia se esconder atrás das nuvens carregadas de tempestade. Ao chegar ao galpão de café, o silêncio era absoluto, o que deveria ter sido o sinal definitivo de que algo estava terrivelmente errado. Júlio se infiltrou por uma janela quebrada nos fundos, movendo-se com a cautela de quem sabe que a vida depende de cada centímetro de silêncio. No centro do grande salão empoeirado, ele finalmente viu Mariana. Ela estava amarrada a uma cadeira de ferro, com a cabeça caída para o lado e o rosto marcado pelo cansaço e pelo terror. O coração de Júlio deu um salto doloroso no peito. No entanto, antes que ele pudesse correr em sua direção e desatar os nós que a prendiam, as luzes potentes do galpão se acenderam de forma violenta, cegando-o momentaneamente. Em questão de segundos, Júlio percebeu que tinha caído em uma emboscada perfeitamente arquitetada. Dezenas de homens armados surgiram das sombras, bloqueando todas as saídas possíveis com precisão militar. No centro de tudo, sentado em um caixote de madeira com a calma de um predador que já sabe que venceu a caçada, estava o coronel. Ao seu lado, com a cabeça baixa mas mantendo-se firme na posição, estava Rafael. O coronel soltou uma risada seca e sem alma, dizendo a Júlio que a coragem sem estratégia era apenas uma forma mais rápida de encontrar a sepultura. Ele revelou que Rafael tinha planejado cada passo daquela armadilha, fornecendo a localização do galpão para o velho morador de propósito, sabendo que Júlio viria correndo para o abate. Era um plano maior para quebrar o espírito da favela de uma vez por todas, destruindo o herói local diante dos olhos de sua maior fraqueza. Júlio olhou para Rafael, buscando o amigo de infância, mas encontrou apenas um estranho seduzido pelo crime. O coronel então se aproximou de Mariana e revelou que o plano dele era muito mais sombrio do que Júlio jamais poderia imaginar. A luz ofuscante dos refletores feria os olhos de Júlio, mas a dor em seu peito, provocada pela imagem de Rafael ao lado do inimigo, era imensamente maior. O silêncio no galpão de café era pesado, interrompido apenas pelo estalar da madeira velha e pela respiração ofegante de Mariana, que lutava contra as cordas que a prendiam. O coronel caminhou lentamente até o centro do espaço, cada passo ecoando como uma sentença de morte. Ele explicou, com uma voz desprovida de qualquer empatia, que a favela precisava de exemplos de obediência, e que Júlio, com seu heroísmo tolo, seria o exemplo perfeito do que acontece com quem desafia o sistema. Ao lado dele, Rafael mantinha o olhar fixo no chão, seus dedos tremendo levemente enquanto segurava o cabo de uma faca presa ao cinto. Júlio sentiu a adrenalina percorrer cada centímetro de seu corpo. Ele sabia que a força bruta não seria suficiente contra dezenas de homens armados, mas a agilidade que o destacava nos campos de terra era sua única arma. No momento em que um dos capangas avançou para imobilizá-lo, Júlio girou o corpo com uma rapidez impressionante, usando o ombro ferido para empurrar o agressor contra uma pilha de sacas de café. O caos se instalou. Os homens do coronel hesitaram por um segundo,
confusos pela ousadia do jovem atleta, e foi nesse instante que o impensável aconteceu. Rafael ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os de Júlio. Naquele breve contato visual, anos de amizade, de jogos compartilhados sob o sol escaldante e de promessas de um futuro melhor brilharam através da escuridão da traição. A culpa que Rafael carregava tornou-se um fardo pesado demais para suportar. Quando o coronel deu a ordem para que os soldados atirassem nas pernas de Júlio, Rafael não obedeceu. Em vez disso, ele gritou um aviso desesperado e se lançou contra o painel elétrico que controlava a iluminação do galpão, puxando a alavanca principal com toda a sua força. O local mergulhou em uma escuridão absoluta. Gritos de confusão e disparos aleatórios rasgaram o ar, mas Júlio já se movia nas sombras que conhecia tão bem. Ele correu em direção ao centro do salão, guiado pelo som da respiração de Mariana. Com as mãos ágeis, ele desfez os nós que a prendiam, sentindo o calor das lágrimas dela em sua pele. Enquanto isso, Rafael criava uma distração frenética, derrubando prateleiras e lançando objetos para desorientar os perseguidores. No meio do tumulto, Rafael foi atingido, um som abafado de impacto que fez o coração de Júlio vacilar. Mas o amigo gritou para que eles corressem, para que não olhassem para trás. Júlio e Mariana conseguiram atravessar a saída dos fundos, mergulhando na mata fechada que cercava o alto do morro. Enquanto desciam as trilhas íngremes sob a chuva fina que começava a cair, Mariana revelou a verdade terrível que o coronel tentava esconder. Ela não havia apenas testemunhado uma reunião. Ela havia descoberto os registros de um esquema de corrupção que envolvia figuras influentes de fora da comunidade, nomes que mantinham o coronel no poder em troca de favores políticos e financeiros. O sequestro dela não era apenas uma punição. Era uma tentativa desesperada de recuperar as provas que ela havia escondido em um local seguro antes de ser capturada. A fuga de Júlio e Mariana, somada ao ato de rebeldia de Rafael, quebrou a aura de invencibilidade que cercava o coronel. A notícia do confronto se espalhou pela favela como um incêndio em dia de vento. A comunidade, cansada de viver sob o jugo do medo, começou a se agitar. Naquela mesma noite, as informações que Mariana possuía foram entregues a um jornalista de confiança, desencadeando uma operação policial em larga escala que não pôde ser ignorada. O coronel, vendo seu império desmoronar e sem o apoio dos capangas que fugiam para salvar a própria pele, acabou preso, marcando o fim de uma era de terror naquelas ruelas. As semanas que se seguiram foram de uma recuperação lenta e dolorosa. Rafael sobreviveu, mas as cicatrizes em seu corpo e em sua alma o levaram a buscar um caminho longe da comunidade, enfrentando as consequências legais de seus atos e buscando redenção em uma vida de anonimato. Júlio, por sua vez, viu o sonho de ser um jogador profissional de elite se transformar. O ombro ferido e os traumas daquela noite o impediram de seguir para a peneira que tanto esperava, mas ele descobriu que o sucesso não se resumia a troféus e contratos milionários. Com o apoio constante de Mariana e a força inabalável de sua mãe, Júlio decidiu usar sua paixão pelo esporte para reconstruir a esperança na favela. Ele transformou o antigo campo de terra batida, onde tudo começou, em um centro de oportunidades para os jovens. Onde antes havia o recrutamento para o crime, agora havia o treinamento para a vida. Júlio não era mais apenas o rapaz que corria com a bola nos pés. Ele se tornara o mentor de centenas de crianças que viam nele a prova de que era possível resistir e vencer as sombras. Anos depois, ao olhar para o campo cheio de garotos e garotas treinando sob o sol da tarde, Júlio sentiu uma paz profunda. Mariana, agora formada em direito e lutando pela justiça social na comunidade, aproximou-se e segurou sua mão. Eles não esqueceram as cicatrizes dos anos 90, mas aprenderam que a superação é uma escolha diária. Júlio sorriu ao ver um menino marcar um gol e comemorar com a mesma alegria que ele sentia na infância. Ele entendeu que, embora não tivesse se tornado um craque internacional, ele havia vencido a partida mais importante de sua vida. A sombra da favela ainda estava lá, mas a luz que eles haviam acendido era forte o suficiente para guiar as novas gerações para um futuro onde a lealdade e o amor seriam sempre as regras principais do jogo.